É isso aí, galera. Vamos lá, né? Boa tarde a todos. Aula de empreendedorismo. Deixa eu colocar aqui a nossa atividade na tela, né? A atividade já está lá no grupo e eu vou colocá-la aqui na tela para a gente discutir sobre o assunto de hoje. Pronto, galera, a atividade já está aqui na tela, né? E ela fala justamente sobre a visão sistêmica do empreendedor. E o texto diz o seguinte: para fazer um bom planejamento, é preciso ter uma visão sistêmica, ou seja, é preciso ter a compreensão do conjunto, de tudo aquilo que precisa ser observado para que os objetivos sejam alcançados. Todo empreendedor deve ter um olho no gato e outro no peixe, como diz o ditado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o empreendedor ele precisa ter uma visão geral de todo o seu ambiente de trabalho. E eu quero dizer para vocês que essa visão geral, ela não depende do tipo de empreendimento que você tem. Como eu já disse anteriormente, se você for empreender como um aluno ou como um microempresário, né, você de toda forma vai precisar visualizar todo o seu ambiente de trabalho, tá certo? Primeira coisa, por exemplo, que você precisa entender. Você precisa entender a onda do momento, né? No caso de você querer abrir um negócio, primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, que o comércio, ele reflete a situação financeira da comunidade. Isso quer dizer que se o comércio ele vai bem, é porque a sociedade está economicamente bem, né? E aí o empreendedor ele precisa conhecer a tendência, a necessidade do momento. Por exemplo, eu tenho visto alguns colegas, professores que têm tempo ocioso, se dar bem dando aulas particulares. Isso quer dizer o quê? Aproveitaram a onda do momento, ou seja, aproveitaram a necessidade que a comunidade local está tendo, tá certo? Então, o empreendedor ele precisa ter essa visão de qual é a necessidade de mercado do momento dentro daquela comunidade na qual ele está inserido, tá certo? Então, às vezes, a necessidade está no gênero alimentício, às vezes, na questão de vestuário. Então, primeiro, você tem que ter uma visão geral, né, do que você quer começar. E aí vem o seguinte, o bom planejador conhece bem o seu produto. Aí é o seguinte, se você pretende empreender no ramo alimentício, você tem que conhecer bem o seu produto. Por quê? Porque você pode, né, a partir de um produto, ramificar para outros produtos, ou seja, crescer o seu empreendimento. Tá certo? Ele avalia e define estratégias para vender melhor. Vale lembrar, pessoal, que a propaganda é a alma do negócio. Mas aqui tem um ponto importante. Qual é a melhor propaganda que existe? A qualidade do produto que você está oferecendo para o povo. Por exemplo, os vendedores de Coca-Cola, eles não precisam chegar e falar, olha, aqui nós estamos vendendo Coca-Cola essa semana. Por quê? Porque é um produto que vende por si só. Haja vista, né, a qualidade que esse produto tem. Por quê? Porque é um produto que caiu na graça do povo. Então, as pessoas fazem questão de tê-lo. E, por isso, paga mais caro pelo produto. Notem que as pessoas não estão necessariamente à procura de preço, mas à procura daquilo que vai satisfazê-la. Tá certo? E é claro que o preço competitivo, ele faz com que o seu empreendimento tenha mais sucesso. Porém, não é só o preço. Se o produto não tiver qualidade, né? Então, para complementar o que eu estava dizendo, a melhor propaganda, pessoal, é a propaganda que as pessoas fazem do trabalho que você está prestando.
Tá certo? Então, ó, ele pesquisa e conhece o mercado, seus clientes, fornecedores e concorrentes. Isso quer dizer o quê? Ele sabe o que o cliente quer, ele sabe tratar o cliente, ele sabe onde conseguir um preço mais justo, tá certo? Para quê? Para ele não ficar preso nas mãos da concorrência. O empreendedor de sucesso, ele não se prende à concorrência. Então, veja bem, o planejamento deve considerar o seu negócio como um todo. Produção e serviços. Tudo que diz respeito ao que você vende e como vende, né? Não é simplesmente vender, mas como você vai vender. Você vai deixar esse cliente que chega até você confortável ou desconfortável? Porque eu falo por mim, às vezes a gente entra numa loja, principalmente de calçados, e a gente fica desconfortável com a pressão do vendedor. E depois a gente tende a evitar aquela loja, porque a gente se sente mal. Então, você tem que saber que aquela pessoa para a qual você está prestando um serviço, ela precisa se sentir à vontade com você, ela precisa se sentir bem, tá certo? Ó, finanças e dinheiro. Ele tem controle e planejamento de entradas e saídas de dinheiro. Quer dizer o quê? Que quando você começa um negócio, você precisa ter uma noção bem básica. Esse negócio, em início, ele não vai te manter, ele vai se manter para chegar a um ponto que ele vai começar a dar lucro. A maior parte das pessoas que fracassam nos seus empreendimentos é porque elas começam um negócio já pensando no lucro que ele vai dar. E sabe qual é a primeira coisa que vai acontecer? Você vai vender fiado, com 30, 60, 90, 120 dias. E nesse caso, né, você já começa com um problema. Você vai passar, às vezes, 30 dias, 60 dias ou 90 dias sem pegar no dinheiro. Então, já de caráter inicial, você precisa ter um planejamento com relação a entradas e saídas do dinheiro. Senão, você vai naufragar. O mercado, seu posicionamento, levando em conta o que o mercado precisa, né? Os consumidores, é o que eu disse no início. Não adianta você querer vender coxinha para pessoas que querem rosquinha. Não adianta você tentar vender sanduíche para quem quer pizza. Não adianta você querer vender um vestido para quem quer uma calça. Então, você precisa entender que qual é a necessidade da comunidade, do seu público-alvo. Porque quando você começa um empreendimento, você precisa ter um público-alvo e saber o que esse público-alvo precisa, tá certo? E, claro, de onde você vai trazer os recursos para atender, né? Ou seja, você tem que conhecer os seus fornecedores. Pessoas, recursos humanos. Nós temos recursos materiais e recursos humanos. Os recursos humanos são as pessoas com as quais você vai trabalhar, né? Ou seja, são as pessoas com as quais você vai manter suas relações comerciais. Quem você vai contratar e quem vai te ajudar de uma forma ou de outra, tá? E isso aqui, gente, é o ponto mais importante. Por exemplo, você chega às vezes numa sorveteria e pergunta de forma bem simples: tem sorvete? E a pessoa te responde: não, tem carne. Imagina quando é que você vai voltar. Então, quem você contrata para prestar um serviço é muito importante. Por exemplo, você chega num lanchinho e pergunta se aquele lanche ele dá para 2 pessoas, vamos supor. E ela te responde: vai depender do tamanho da sua fome. É engraçado? Sim, é engraçado. Porém, para quem está ouvindo, é um desaforo muito grande. Então, nesse caso, a resposta é sim, senhor, não, senhor, sim, senhora, não, senhora. Ponto. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos as atividades. Tá? Atividade número 1. Com relação às finanças, um empreendedor deve se comportar de que forma? Ele deve ter controle. Então, o empreendedor de sucesso tem controle. Então, vamos lá. Empreendedor
sucesso precisa ter controle. Tá certo? Questão 2. Essa questão 2, pessoal, como você mesmo pode perceber, ela é uma questão pessoal. Na sua opinião, como devem ser tratados os funcionários de uma empresa? Porém, é uma questão pessoal, no entanto, isso aqui tem um parâmetro. Isso aqui tem um parâmetro. Por que tem um parâmetro, professor? Porque se você começa um negócio e aí você tem alguns funcionários à sua disposição, você vai por você ser o dono desse empreendimento, você pode tratá-los com rispidez, com agressividade? Claro que não. Você precisa tratá-los de forma cordial e elegante. Você tem liberdade para colocar suas palavras, mas dentro desse parênteses, tá? Dentro desse limite. Então, os funcionários devem ser tratados de forma cordial. Um outro ponto interessante, pessoal, aqui é o seguinte: Henry Ford é o indivíduo que criou a montadora Ford lá nos Estados Unidos. Ele entendeu um ponto importante aqui com relação ao tratamento dos seus funcionários. Porque naquela época as pessoas não tinham muitos direitos, elas trabalhavam 12 horas por dia. Elas, lá nos Estados Unidos, elas eram praticamente escravizadas. E ele criou uma regra. Ele pagou mais para trabalharem por um período de tempo menor. Isso quer dizer o quê? As pessoas ganhariam mais e teriam condições de ter uma vida melhor. Ele disse o seguinte, que cada funcionário da Ford teria que dirigir um Ford. E o que aconteceu? Com isso, pessoal, as pessoas trabalhavam mais satisfeitas porque eles sabiam que teriam algo que seria até aquele momento inimaginável. Eles teriam um veículo para andar. Eles poderiam oferecer melhores condições de vida para suas famílias. Então, como o funcionário deve ser tratado? De forma cordial. Ele deve ter seus direitos respeitados. Ele deve ser valorizado. Eu vou até acrescentar aqui. E valorizado. Não tem como você ter um colaborador sem valorização e esperar que ele produza muito. Tá certo? Henry Ford provou isso para o mundo e se tornou, na época, um dos homens mais bem-sucedidos que o mundo conheceu. No empreendimento, que nome se dá às pessoas? Recursos humanos, tá? Ou colaboradores. Os recursos humanos também são chamados de colaboradores. Não é comum um empreendedor de sucesso falar que tem empregados. Ele tem colaboradores. Eu falo isso porque eu tenho observado, né? Muitos empreendedores de sucesso, quando eles vão falar dos funcionários, eles não falam que tem empregados, eles falam que tem colaboradores. Então, um empreendedor de sucesso, ele trata aqueles que estão à volta dele, né, trabalhando junto com ele, não como empregado, mas como colaborador. Tá certo, galera? Então é isso aí. Tenham todos uma ótima tarde, uma tarde abençoada. Tá ok?